tudo beleza com vocês? Vou trazer hoje aqui mais um comentário sobre mais uma questão aí que marcou o noticiário nos últimos dias, né? Vou trazer aqui uma notícia do dia 9 de agosto, dia esse no qual foi publicado a primeira parte do sexto relatório do Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, o IPCC, né? No qual temos aí algumas conclusões, né, bastante complicadas no que diz respeito a como estamos conduzindo nossa vida em termos de interação com o meio, né? Ou seja, nós vivemos aqui nesse planeta, mas às vezes parece que a gente não liga muito para como a gente trata esse ambiente. Mas antes, deixa eu só dar uma contextualizada mais. O IPCC ele foi ali instituído em 1988 pela Organização Mundial de Meteorologia, né, junto ali à Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, exatamente com o intuito de ter ali uma análise de que ponto nós estamos em termos de entendimento científico e técnico sobre as mudanças climáticas, né? Ou seja, tem ali um intuito meio que de revisão desses dados, né? Mas com o tempo ele também passou a se arrogar a função de não só de trazer essa revisão técnico-científica, mas também de analisar os impactos das mudanças climáticas sobre o meio e também de propor, né, possíveis possibilidades de solução para que se mitigue um pouco desse cenário. Então, o sexto relatório ele se posicionou bastante no sentido de demonstrar que não há mais debate no que diz respeito à interferência humana no processo de mudanças climáticas, né? Eu vou trazer aqui das principais conclusões desse relatório, né? Mas antes eu só gostaria de identificar, né, de dar um destaque no fato de que muito dessas transformações no clima nós as intensificamos bastante a partir do contexto da Revolução Industrial, né, um contexto no qual você tem ali um aumento de produção de mercadorias, né, e um processo produtivo que passa a gerar ali um duplo problema, porque você tem uma produção que gera muitos detritos, e você também tem o próprio produto que futuramente também se torna um grande detrito, então você tem uma grande poluição do meio ao redor do local produtivo, e você tem uma emissão de gases bastante grande para a atmosfera, e você ainda tem futuramente aquele produto virando lixo, né, e não sendo devidamente realocado. Então, tudo isso interfere no processo de mudança climática do planeta. Tanto que vamos ver aqui algumas das principais resoluções, né? E aqui eu volto a afirmar: os cientistas não têm mais dúvidas, não têm dúvidas de que as atividades humanas aqueceram o planeta. Não tem mais dúvida a respeito disso, e principalmente a partir de, como eu falei, do contexto da Revolução Industrial. E estamos falando, em termos de aquecimento, de pelo menos 1,5 graus até a década de 2030, né? 1,5 graus, né? Vocês podem pensar, nossa, 1,5 graus não parece muito, né? Mas a gente está falando em média global, o planeta estará 1,5 graus mais quente do que ele estava antes. E aí eu quero que vocês pensem como, por exemplo, deve ser a vida de alguém que mora em condições climáticas que já são um pouco adversas à vida humana. Então, alguém que mora em um clima semiárido quente, né, como as pessoas que habitam ali regiões do bioma da Caatinga, que já sofrem muito com extensos períodos de estiagem, né, com frequência de secas e também com ondas de calor. Imagine como isso pode ser impactado por uma temperatura que, em média, estará 1,5 graus mais quente, né? E, além disso, né, isso não só indica um aumento da temperatura per si, mas isso também possibilita uma maior constância de eventos extremos. Então, você tem, de um lado, mais intensidade de secas, mas você pode ter também mais intensidade de enchentes,
ou seja, estações extremas que antes, por exemplo, poderiam acontecer a cada 10 anos, 20 anos, passam a ocorrer com maior frequência. Além disso, uma das conclusões que eu também achei mais interessante é que o mundo natural será prejudicado por mais aquecimento e, portanto, os ecossistemas terrestres e oceânicos têm uma capacidade limitada para nos ajudar a resolver o desafio climático. Então, existe aqui um protagonismo da ação antrópica no que diz respeito à transformação do clima, à mudança do clima. Então, esse relatório ele nos coloca frente ao questionamento sobre nosso modo de vida, como nós interagimos com o meio e como nós produzimos, como nós nos relacionamos com o consumo. Nosso consumo, principalmente a partir da Revolução Industrial e o estabelecimento do sistema capitalista, ele se tornou um consumo que se distancia cada vez mais daquilo que é de imediato necessário para um processo que é cada vez mais de supérfluos. Né? Estou dizendo que é para deixar, para se abandonar 100% os supérfluos e adotar uma vida 100% minimalista, eu não estou dizendo necessariamente isso, mas o relatório do IPCC apresenta que é necessária, no mínimo, uma revisão do sistema produtivo e também de nossa relação com o processo de consumo e da nossa interação com o meio. Não são das melhores notícias, né? Mas fico por aqui com este breve comentário e até um próximo momento.